Esse aqui é o do jejum. Bom dia! Bom dia, bom dia! Shalom, shalom! Não quer. Bom dia, paz do Senhor. Vamos esperar o povo chegar. Um minutinho, tá bom? Tô tentando escrever aqui no grupo lá que estamos ao vivo, só que deu uma travada aqui. Peraí. Irmão, escreve aí no grupo que estamos ao vivo, irmão. Amém, bom dia, shalom, shalom. Um minutinho a gente começa orando, tá? Enquanto isso eu vou tomando os suplementos aqui. Você se cuida? Pergunta boa, hein? Pergunta boa, hein? Te peguei agora. Você se cuida? Existe uma frase sensacional que fala sobre o cuidado de um pregador, acho que ele é americano, né, amor? Inglês. Tá ali. E aí ele falou que Deus deu para ele uma mensagem e um cavalo. Ele matou o cavalo. E aí a mensagem não podia chegar. Entendeu? O cavalo que ele estava falando era ele, a mensagem era o evangelho. Então Deus deu para ele a mensagem e o cavalo, o evangelho e o corpo dele, para ele levar com o corpo dele as boas novas. Deus te colocou onde você está para você expandir o evangelho através de onde você está. Só que pensa comigo, se você não cuida do seu corpo, como é que você leva? E você entende que nós somos templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar dos nossos corpos. Faz sentido? Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Porque ele fala assim também, ó, amai uns... Calma aí que deu o piripaque aqui do Chaves aqui. Amai o seu inimigo como a ti mesmo. Pronto. Quase que não sai, hein? Dá uma travada aqui. Amar ao próximo como a ti mesmo. O que acontece? Como é que você ama o próximo se você não se ama? Como é que você sabe que você se ama? Você cuida. Tem até a frasezinha, né? Quem ama, cuida. É óbvio. Você ama o seu filho, você cuida dele. Sim ou não? Se estiver doente, você cuida. Você cuida para não ficar doente. Você dá comida, você dá almoço, lanche, janta. Você leva para sair, você dá atenção. Você tem uma linguagem própria com teu filho, com a tua esposa, com o teu marido, quem seja, né? A pessoa que você ama. Você está entendendo? Você cuida dessa pessoa. Então você precisa cuidar de você mesmo. O que significa cuidar de você mesmo? Você precisa ter alguns cuidados específicos com você, com o seu corpo, com a sua mente.
Entendeu? Tem gente que acha que é pecado ir pro psicólogo, né? Pecado é não ir. Ou seja, todo mundo que não vai para o psicólogo está pecando? Não, não é essa a questão. A questão é, precisamos ter cuidado conosco. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Ok? O que eu estou fazendo agora? Tomando suplemento. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Tá entendendo? Tá comigo? Se eu não cuido nem de mim, como é que eu cuido de outras pessoas? Então Deus me deu uma mensagem, Deus me deu o cavalo. Eu não posso matar o cavalo. A mensagem precisa continuar. Óbvio que se Deus me recolher, aí é a vontade de Deus, correto? Mas se for negligência minha, não adianta falar que é vontade de Deus. Não adianta. Você acha que todo mundo que morre é vontade de Deus? Sai dessa. Então o cara lá que tá lá na favela, lá no tráfico, tomou um tiro. Ah, foi vontade de Deus que ele morresse. Não. Não necessariamente foi vontade de Deus. O cara só, de repente, está colhendo uma vida terrível, embasada em pecado, que o cara está vivendo. Aí o cara não cuida da saúde dele, gera uma diabetes, essa diabetes ele não cuida, aí vai aumentando o nível de diabetes, já ele tem que cortar o pé. Já ele tem que cortar a perna. Já ele vai falar assim, poxa, eu não posso ir em tal lugar, porque eu não consigo chegar em tal lugar. Porque minha locomoção não deixa. Você vai falar que isso foi a vontade de Deus? Não, ele não se cuidou. Você está entendendo ou não? Tá comigo? Isso que eu tô falando, você se cuida. Eu tô tomando aqui os suplementozinhos. Tudo isso pode te falar que eu tô tomando suplemento. Porque eu entendo que Deus cuida de nós. Deus nos dá a oportunidade da gente cuidar da gente mesmo. Sim ou não? Deus cuida de nós. Deus nos dá o caminho. Você sabe, deixa eu te falar, você sabe como você precisa se cuidar. Às vezes você fala assim, Richard, eu não tenho nem ideia. Então você sabe quem pode te ajudar, pelo menos. Sim ou não? E se você não faz, isso já é negligência da sua parte, sim? Deixa eu te falar uma coisa que eu não quero ser negligente. Eu não quero ser negligente. Não quero. Não comigo, não com meus filhos, não com o evangelho, não quero ser negligente, cara. Você quer ser negligente? Sabe o que é ser negligente? É aquele cara que, ó, faz assim, ó, já viu aquela expressão assim, ó, com o ombrinho, ó? Tô nem aí. É o cara negligente, cara. É o cara que sabia o que deveria ser feito e não fez. A Bíblia fala que isso é pecado. Se você sabe o bem que deve ser feito e não faz, você peca. Tá comigo? Imagina só, você está numa situação, pensa numa situação que você precisasse de uma ajuda e você tem uma pessoa que ela poderia te ajudar, ela sabe que você está nessa situação, mas ela não te ajuda mesmo assim. Não é ruim, né? Não é chato isso? Não é ruim essa posição? Agora, se coloca na posição de estar com Deus. Você está ali com Deus, você sabe que você já recebeu tudo. Você não merece, mas recebeu tudo, ganhou tudo. Deus te deu. Tudo que precisa alcançar, Deus te dá oportunidades para você ir lá e alcançar. Você fala, Richard, mas eu erro muito. Ok, com todos os seus erros, Deus te dá a oportunidade de você vencer os seus erros, vencer os seus pecados, vencer o que for, para destravar e alcançar. Aí, diante desse cenário, tu vai ser negligente com Deus? Não dá, né? É ser muito mesquinho, não é? A gente não pode. A Letícia falou assim, não podemos facilitar o trabalho do inimigo. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Paizinho, em nome de Jesus, a gente te agradece por esse momento, Senhor. Momento onde a gente se encontra, Deus, para falar do teu nome, para conversar da tua palavra, para poder receber uma palavra que vem do Senhor. A gente vai ler agora a Bíblia, Pai. E a gente acredita muito que o Senhor se revela. A gente acredita que o Senhor fala através da tua palavra, Senhor. Então é nisso que eu te peço. É isso que eu te peço, Pai. Que o Senhor fale através da tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, fala através de nós, Senhor. Ô, Paizinho. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor se revele nesse momento, nos guiando
Guia-nos, Senhor, por meio da Tua palavra. Fala aos nossos corações o que a gente precisa no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço. E te agradeço. Obrigado, Senhor. O Senhor é a autoridade máxima aqui nesse lugar. Queremos te devolver toda a autoridade. Que seja glorificado o Teu nome. Que o Senhor seja honrado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Tá comigo? Abra aí sua Bíblia. Quem tem Bíblia diz amém. Quem não tem diz misericórdia. Brincadeira. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Cara, eu gosto muito desse momento aqui. Você tem noção disso? Jesus está com seus discípulos e... Vou falar isso aqui no final. Mas Jesus está com seus discípulos e ele começa a vir dando várias instruções. Ele começa abrindo a cabeça deles porque ele vai se entregar, né? E aí, nesse momento, ele começa a dar o direcionamento para os discípulos. Cara, ele vai muito fundo nisso. E João registra tudo. Tem noção, cara? Tem noção que isso aqui poderia não estar aqui. Mas João registrou tudo, direcionado por Deus. E isso é incrível. Olha só. O que a gente leu ontem? A gente leu até o 21, correto? Eu vou subir de novo. Eu vou subir de novo, isso aqui é maluco. Cara, isso aqui é incrível, velho. 15. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você vai ver quantas vezes ele repete isso. Presta atenção. Se Jesus está falando alguma coisa, é importante, amém? Agora, se ele fala alguma coisa repetidas vezes, irmão, para a tua vida, para tudo. Ouve isso aqui. Crava isso no teu coração. Rasga, escreve isso no teu coração. Tá comigo? Bora. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem ama Jesus não é... Você já viu aquelas entrevistas? Você ama Jesus? Ah, claro que amo Jesus. Jesus está em primeiro lugar. Mas está com a vida toda torta. Irmão, com a vida toda torta, você não ama Jesus. Você pode ter uma simpatia por ele. Rolou uma empatia. Você gostou do evangelho, achou bonito. Mas se você não guarda os mandamentos, você não ama ele. Ele está te chamando nesses dias para um relacionamento mais profundo, mais intenso. Tá comigo? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, é Jesus falando, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que esteja convosco para sempre. A nossa maneira de dar glória a Deus, se você ainda não pegou essa parte, a nossa maneira de dar glória a Deus é botar um coraçãozinho, com fogo, é botar, sei lá. Amém? Ou se tiver muito difícil de botar um coração, um negócio, você bota 10. Preste atenção, eu acabei de falar que o Espírito Santo vai estar contigo para sempre. Você pode agradecer a Deus por isso? Ele fala, o Espírito Santo vai estar contigo para sempre. Você poderia ter nascido numa época que o Espírito Santo ainda não foi enviado. E aí você não teria essa promessa para você. Você não teria essa promessa de que o Espírito Santo viveria em você. O Espírito Santo estaria com você sempre. Você não teria isso. Só que hoje, a gente vive no hoje, e no hoje, o Espírito Santo foi dado a você. Tem noção disso? Pega aqui comigo. 17. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber. Ele não está no mundo. Ele procurou a mim e a você para estar. Ele poderia estar no mundo porque ele é Deus. Ele faz o que ele quiser. Só que ele escolheu eu e você, Bruninho. Ele escolheu habitar em você, Tony. Ele escolheu habitar em você, Bendy. Ele escolheu habitar em você, Liava. Cília Santos, como é que eu te chamo? Cila? Como é que eu te chamo? Queria citar teu nome aqui, não sei como é que eu te chamo. Preste atenção, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Jesus está falando assim, eu tenho que ir e é necessário que eu vá, para que ele venha. Vocês não vão ficar órfãos. Porque ele fala assim, logo atrás você vê isso. Senhor, mostra-nos o Pai. Felipe, você está tanto tempo comigo e você pede, mostra-nos o Pai. Olha para mim que você vê o Pai. Faz sentido? Tá bom, Priscila?
Show. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter trazido ela, Bruninho. Tamo junto. Pai, o filho faz o que vê o pai fazer. Tá comigo? Então ele fala assim, ó, você tá tanto tempo comigo, você pede, mostra-nos o pai, olha pra mim. Através de mim você vai ver o pai. Aí ele fala assim, ó, eu tenho que ir. Então, imagina o seguinte, imagina que os discípulos estão olhando focado nele, falando assim, beleza, eu tô olhando você, eu tô olhando como o pai deve agir. Eu tô olhando como o filho deve agir através do que o filho tá resplandecendo a glória do pai. Eu tô contigo. Beleza. Aí já ele fala assim, eu vou embora. Eu fico assim, caramba. Você vai embora, como é que eu fico? Agora, qual vai ser o meu padrão? Qual vai ser o meu norte? Para onde eu vou? Agora eu vou ficar perdido. E ele fala assim, ó, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha e ele vai habitar em você. Você não mais tem que procurar onde eu tô, se eu tô ali, se eu tô aqui. O Espírito Santo vai habitar em você. Você não está entendendo isso. 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Tinha uma galera que vinha atrás dele e conseguia ver ele. Porque ele estaria ali falando, ele estaria ali pregando, ele estaria curando, transformando, liberando do pecado, enfim, ele estaria ali manifestando o poder da glória de Deus. Só que ele fala assim, vai ter um momento em que o mundo não vai mais me ver. Mas o Espírito Santo que habita em mim vai habitar em você. E o mundo não vai conseguir mais me ver. Mas ele vai ver você. E você é a extensão do reino. Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe por que a gente pode olhar para esse mundo e falar assim, para esse mundo tem salvação? Porque tem pessoas que não se contentaram com ele e se colocaram na brecha e querem ouvir Deus e tem o coração queimando por Deus para ouvir Deus. Amém? E aí Deus derrama dele sobre você. E você automaticamente derrama sobre as pessoas que estão ao seu redor. É como se eu colocasse essa garrafa aqui. Imagina que aqui eu tenho uma garrafa. Imagina que se fosse um copo. E eu pego aqui, e começo a jorrar aqui, Só que aqui é fonte de água de vida eterna que não cessa, que não para. E eu jogo. Isso aqui vai encher, vai encher, vai encher, vai encher até a ponta. E se eu continuar derramando sobre isso, o que acontece? Isso aqui é você. E essa fonte de vida eterna, você conhece ele. E é por causa dele que você está aqui hoje. Faz sentido ou não? Essa fonte não cessa. XIX. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. De uma vez por todas. Rejeite esse espírito de orfandade. Você tem um pai que te ama, que cuida de você. Senta à mesa, desfruta desse reino, desfruta da mesa. Sim ou não? Faz sentido? (21) Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer receber a manifestação de Cristo?
Por muito tempo eu não conhecia esse caminho e minha oração é: Senhor, se revela a mim, sim. Eu via homens de Deus com experiências e eu falava: Deus, eu quero essas experiências, eu quero isso, eu quero viver isso. Senhor, se manifesta a mim. A manifestação de Cristo é consequência de uma ação. Sim ou não? Tá entendendo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também me manifestarei a ele. É consequência. A manifestação de Cristo é consequência de quem ama a Cristo. E o amar a Cristo é consequência de guardar os seus mandamentos. Faz sentido? Não tem como uma pessoa vivendo na lamaçal do pecado dizer que ama a Cristo. Ainda não ama. Pode ser que esteja no caminho para começar a amar. Assim como um casamento. Vamos dizer que um casamento só pudesse acontecer quando houvesse amor entre o homem e a mulher. É o que acontece na realidade? Não. Mas vamos dizer que fosse assim. Antes desse amor, existe o noivado. Antes desse noivado, existe o namoro. Antes desse namoro, existe o flerte, a corte. Antes disso, eles precisam se conhecer. Tá comigo? E tem a amizade aí depois de se conhecer também, né? Esse seria algo normal, algo comum, ok? Então, olhando por essa linha do tempo, o casamento com Deus seria um momento onde você ama. Você precisa caminhar tudo isso para amá-lo. Tá fazendo sentido? Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me amar será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Você percebe que ele repetiu isso? Meu Deus do céu. Você percebe ou não? Ele repetiu. Quem me ama, não guarda as minhas... Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas é do meu Pai que me enviou. Tenho dito isso, estando convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, porque é um só Espírito. Então ele vai lembrar. Faz sentido? Deixa eu te explicar um pouquinho sobre essa palavra. Sobre o dom de discernimento. Você já ouviu falar, não? É muito interessante que o dom de discernimento é o seguinte. Imagina que tem aqui um João na minha frente. Botei o nome do cara aqui de João. E o João, eu não conheço o João. E aí, do nada, eu sinto uma empatia pelo João. Só que deixa eu te falar uma coisa. Eu não conheço o João para sentir empatia por ele. Mas eu sinto uma empatia pelo João. Parece que existe uma conexão. Se eu pudesse desenhar para você aqui agora, eu desenharia uma mente chamada a mente de Cristo, que está conectada com você, mas está conectada também com o João. E você faz esse caminho, ó. E você acessa o coração do João. E quando você faz isso, você acessa o coração do João, você começa a sentir o que ele sente. Faz sentido? Já aconteceu isso com você? De alguma maneira você estava conectado com Cristo e Cristo te conectou ao João. E aí você sente o que ele sente. E aí você sabe exatamente quais são as palavras que precisam chegar naquele coração. Faz sentido? Às vezes você só vai sentir uma vontade de falar assim: João, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso orar por você? Vamos aqui me conectar com Deus, a gente vai conversar com Deus, mas eu vou falar em voz alta para que você sinta o que eu estou falando e a gente vai levar isso a Deus e Deus vai trazer a consolação que você precisa no dia de hoje.
Deus vai trazer talvez a resposta que você precisa no dia de hoje. Ou simplesmente Deus vai te guardar. Faz sentido? Como operar no reino? Dons de discernimento. Às vezes Deus quer te dar exatamente o que está no coração de João. E você vai ser Jesus para o João. Porque você vai levar Jesus através de você para o João. Tá fazendo sentido? João precisa que você se manifeste. João precisa que Jesus seja manifestado na tua vida. Faz sentido? Por isso que é tão importante você saber e conhecer os mandamentos, o que Deus fala para você. Porque quando você faz isso, você vai se apaixonando pela palavra, você vai se apaixonando por um Deus tão amoroso e você vai começar a amá-lo. E quando você ama Jesus, você ama o Pai, você recebe a manifestação de Cristo. Faz sentido? Tá fazendo sentido? Versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa parte aqui, se eu pudesse traduzir para você, eu falaria assim, ó. Não deixa a ansiedade te pegar. – 28. Ouviste o que vos disse. Vou e voltarei para vós. Se me amasses, alegrar-vos-ieis. A gente nem usa mais essa conjugação aqui, né? Coisa linda. Porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vou para o Pai, e se vocês me amassem, vocês estariam alegres comigo. Porque eu vou para o Pai, e o Pai é maior do que eu. Agora vai ter conforto na minha alma. Agora vai ter conforto no meu espírito. Eu vou ter paz. Eu vou estar em Deus. E era para você estar alegre comigo. Se você me ama de verdade, você estaria alegre comigo. Esse é o maior presente que eu poderia receber. Ontem eu estava num borracheiro e eu tinha que pagar R$1 ali para encher o pneu. E eu não tinha R$1 e tinha um amigo que entrou, chegou do lado ali para botar ar no pneu dele. E ele me olhou assim e eu falei assim, irmão, eu posso te fazer um Pix? Eu te pago R$10. Com tudo que você tem uma moeda de R$1. Tu tem uma moeda de R$1 aqui, porque aqui só aceita a moeda de R$1. E aí dá 3 minutos para usar. A gente tem 3 minutos para usar. Aí ele foi e tirou assim do bolso 2 moedas de R$1. Eu falei, show de bola para mim e para você. Vambora. Só que o carro dele tava bem do ladinho do meu. Aí eu peguei, encaixei no meu carro, passei R$1. Quando eu botei R$1, enchi o pneu que eu queria. Aí eu falei assim, irmão, vamos encher o teu? Ele, vamos. Aí ele, não precisa não. Eu falei, não, tranquilo. Pum. Eu tava arrumadinho já pra sair, ele parecia estar mais em casa, alguma coisa assim. E eu fui e comecei a encher o pneu dele. A bondade que ele jogou sobre mim, eu joguei sobre ele. Mas não foi uma coisa, entenda, tipo uma moeda de 2 lados. Foi simplesmente uma consequência ali do momento, tá? Por que eu tô falando isso? Eu perdi. Eu tava lendo aqui, ó. Vamos que já eu acho. Estava lendo aqui, ó, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e voltarei para vós. Se me amasses, alegrar-vos-ia, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis.
Versículo 30. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe desse mundo. Ele nada tem em mim. Forte. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Isso aqui é um princípio, tá? Você precisa anotar isso aí. Escreve, sublinha. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então ele saiu dali de onde ele estava. O que ele fala antes? Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Você está entendendo? Aquele que crê nos meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Aí ele vai lá e repete isso. Tá comigo? Ele falou isso no versículo 15, ele falou isso no versículo 15, ele falou isso no versículo 23, e agora ele repete o mesmo princípio. E só não pega quem não quer. Preste atenção. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Eu faço como o Pai me ordenou. Faz sentido? Aquele que crê nos meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, sim ou não? Faz sentido ou não? Eita Jesus. Esse é o princípio. Amém? Nosso horário chegou, infelizmente. Por mim eu ficava algumas semanas aqui direto nisso aí. Fala comigo, o que foi mais forte para você hoje? Bom dia, Guito. Saudade de você, meu amigo. O que foi mais forte para você hoje? Fala aí. Escreve para mim aí, o que foi mais forte para você hoje? A promessa do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém. Isso é incrível, né? Isso é incrível. Sabe que um dia a gente já chorou, eu e meus filhos juntos. A gente estava na mesa do café da manhã e eu comecei a falar para eles, comecei a explicar para eles. Eu já falei isso aqui. Comecei a explicar para eles sobre a árvore. Falei, caramba, tu já viu a árvore, cara? Você sabe quantos anos essa árvore tá aí? E todo dia ela tem que ser alimentada. E precisa de sol, precisa de chuva. Quem cuida dela? Eles falavam, é Deus, pai. Eu falei, é Deus. Deus cuida da árvore. Tá vendo a quantidade de árvore que tem? Deus cuida de todas elas. Você tá vendo os passarinhos? Quantidade de passarinho que vai para lá, que vai para cá. Eles não botam, não cuidam da comida deles. Eles simplesmente vão, chegam, comem e vão embora. Eles não plantam, eles não cuidam, eles não guardam. Eles só comem. Quem cuida deles? Eles falaram, é Deus, pai. Eu falei, é isso, é Deus que cuida deles. Eu falei, e da gente? Ele falou, é Deus, pai. Eu falei, é isso. Deus cuida da gente. Agora, sabe o que é mais bizarro? Tenta olhar pro sol. E eles tentaram olhar pro sol e falaram assim, não dá, pai. Eu falei, por que não dá? Ele é muito forte, muita luz. Eu falei, e você tem noção que essa luz, que você não consegue olhar, que é o sol, você não consegue olhar direto para ele. Essa luz é só uma criação de Deus. Tu tem noção de quem é Deus? A Bíblia fala que os céus revelam a sua glória, o firmamento revela o seu poder. Os céus declaram a sua glória, o firmamento revela o seu poder. Você tem noção de quem é Deus? Tem noção do poder de Deus? Agora, quer uma parada mais bizarra? Aí, Bruninho. Quer uma parada mais bizarra? Deus escolheu você e eu para morar dentro de você e para ser seu amigo. Nesse momento já estava eu e ele chorando. Você já não sabia mais o que era meleca, o que era lágrima, o que era... Incrível, né? Incrível. Incrível.
nos acalmar, nos tirar da ansiedade diária. Amém. E o Espírito Santo habita nos que são aceitos como filhos de Deus. Amém. Que até encher um pneu, Deus nos dá a direção para nos acalmar. Amém. Tu pegou, né? Eu que me perdi, mas tu pegou. Amém, era isso. Eu ia ficar meio perdido, eu precisava sair. Essa era a continuação. Eu ia ficar meio perdido, eu ia sair. Mas chegou um amigo que usou de bondade comigo ali. E eu não tinha R$1 em moeda. Mas ele tinha e ele me ajudou. E Deus usou ele para me abençoar. Eu não sei nem se o cara conhece a Jesus ou não. Eu sei que o cara me abençoou. O cara foi ferramenta de Deus na minha vida. E eu fui ferramenta de Deus na vida dele. Não precisou nem sair do carro também. Porque tudo na vida com Deus, ele tem uma solução. O amor do Pai por nós, amém. A riqueza de, enfim, nunca estarmos sós. Glória ao nosso Pai, glória a Jesus por nos deixar seu Espírito Santo, amém. Na hora da angústia, ele está ao nosso lado e seu Espírito ao nosso derredor, amém. Deus cuida de nós o tempo todo, amém. O mais forte para mim foi que muitas pessoas mistificam amar a Jesus, porque falar é fácil, mas cumprir os mandamentos é ser amigo verdadeiro de Jesus, e ser amigo verdadeiro de Jesus aí é difícil, amém. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está. Paizinho, em nome de Jesus, a gente te agradece pela tua palavra, que é tão viva, Senhor. É tão eficaz, Senhor, nos nossos corações. Obrigado por esse consolo, Deus, que o Senhor nos deu no dia de hoje. Obrigado porque mais um dia é incrível. Mais um dia o Senhor falou. Mais um dia o Senhor se revelou a nós, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que nos acalma, que nos traz paz, que nos traz ao mesmo tempo uma ousadia e uma vontade de querer ser melhor, de querer fazer as coisas de uma maneira melhor, de querer crescer, de querer nos desenvolver, de querer progredir, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor quem cuida de nós, o Senhor que tem o trajeto das nossas vidas nas tuas mãos. A gente quer justamente isso, Deus. No início da live eu falei que por negligência nossa, Senhor, a gente pode, de alguma maneira, nos desviarmos do caminho que o Senhor tem para nós, que a tua vontade diz que é boa, perfeita e agradável. Mas em nome de Jesus, a minha oração hoje é para que isso seja quebrado, isso seja acabado agora, Deus. E que o nosso foco seja no Senhor, em amar o Senhor, em fazer a tua vontade. E sobre essa tua vontade eu peço sobre nossas vidas, Senhor. Que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. A tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. A única pessoa que pode cancelar isso somos nós mesmos, Senhor. E a verdade é que não queremos cancelar isso, Deus. A gente quer que a tua vontade seja feita na nossa vida. Então a gente repreende tudo que vem contrário à tua vontade. A gente repreende toda a intenção maligna. A gente repreende toda a intenção da nossa própria carne. De querer fazer os nossos próprios desejos, Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Assim na terra como é nos céus. Ou seja, a tua vontade nos céus, ela é soberana. Ela não encontra barreiras, ela não encontra dificuldades, não existe muros. Que seja assim também a tua vontade aqui na terra. Através de quem? De mim e dos meus irmãos que estamos aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Transforma, Pai, a nossa vida, transforma o nosso caráter, Deus, para que nós não sejamos a barreira que vai impedir o teu agir, que vai impedir a extensão do teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, abençoa o nosso dia. Abençoa o nosso final de semana. Abençoa o que temos para fazer. Abençoa o que vier à nossa mão para fazer, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Seja feita conforme a tua vontade, Senhor. Que nossos ouvidos sejam sensíveis, Senhor, para ouvir a tua vontade, Deus. E não agir como nós mesmos, Senhor, mas agir como Jesus agiria naquele momento. E nem sempre Jesus agindo seria baixar a cabeça, calar a boca, deixar acontecer como quando ele estava indo para a cruz. Mas às vezes é levantar a mesa do tabernáculo onde estão vendendo, onde estão fazendo injustiça. E o que define uma coisa da outra, Senhor, eu entendo. É o teu
espírito. É a paz que excede todo o coração. Porque em meio ao caos o Senhor fala. Nós queremos estar posicionados em Cristo, para não agir como nós mesmos, mas agir como Cristo agiria. Porque a consequência, aí sim, se eu vivo as minhas atitudes da minha maneira, as consequências são exatamente minhas. Mas se eu vivo debaixo de um direcionamento, as consequências são as que o Senhor quer para mim. É debaixo dessa palavra que eu quero, Deus, iniciar o nosso final de semana, ou o nosso término dos nossos dias de segunda a sexta, de um trabalho talvez mais massivo, mais braçal. Em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco nesse final de semana. Que o Senhor fale aos nossos corações, continue falando aos nossos corações. Que a nossa fé seja fortalecida pelo Senhor nesses dias, Senhor. Que o nosso ouvido seja sensível ao Teu chamar no nosso nome. Que a gente possa obedecer. Em nome de Jesus, muito obrigado. Abençoa o nosso dia, abençoa aqueles que nós amamos. Abençoa tudo que vier à nossa mão para fazer, que a gente possa fazer pensando no Senhor, como se fosse para o Senhor. Ajuda-nos a multiplicar talentos, ajuda-nos a estar focado no Senhor, com a mente em Cristo, com a mente de Cristo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Tamo juntos. Até segunda. Qualquer coisa, escreve lá no grupo, me chama aqui. Tamo junto. Beijão.